Mateus capítulo 7, versículo 1. Diz assim, olha o subtítulo que pelo menos está aqui na minha Bíblia, eu não sei que está na sua. O juízo temerário é proibido. O juízo temerário, aquilo feito de forma sem pensar, aquilo feito de forma hipócrita, e esse vai ser o contexto. Só que você vai ver que muitos cristãos eles pegam apenas o primeiro versículo e a Bíblia deles acaba ali. Mas olha o que diz, Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. E aqui uma revelação, tem versículo 2, 3, 4, continua, diz assim. Pois com o critério com que julgaredes sereis julgados, e com a medida com que tiveredes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Só até aí tá bom, o restante eu leio depois. Olha para cá, por favor. Você sabe que este versículo, não julgueis, sem sombra de dúvida, é um dos versículos mais mal interpretados de toda a Escritura. Mais mal interpretado de toda a Bíblia. Eles dizem que com base em apenas neste versículo primeiro, que nós não podemos julgar coisa alguma, que nós não podemos fazer juízo de nada, e que não importa o erro que a pessoa cometa, que nós, quem somos nós para falar alguma coisa, sendo que quem julga é Deus. Aqui, se você ler apenas o contexto de Mateus capítulo 7, você vai ver, Jesus Cristo não proíbe o julgamento. O que ele faz é dar diretrizes, regras de como eu e você julgamos da forma correta. Agora, você percebeu que nós vivemos uma época onde a internet ajuda muito. Há inúmeros recursos que você pode procurar saber sobre a Bíblia no grego original, para você saber o que dizia essas palavras. Há comentários de homens que gastaram uma vida toda para comentar o Novo Testamento, como William Hendrickson, por exemplo. Você acha de graça. É só você dar um Google lá e baixar e ter um pouquinho de força, de vontade e paciência para estudar, para entender esta passagem aqui. Você viu que Mateus capítulo 7, versículo 1 não é o fim da Bíblia. A Bíblia não acaba aqui. Não julgueis para que não sejais julgados. Amém. E será o fim. Não, tem o versículo 2, 3, o 4, 5 e por aí vai. Pode perceber. Aqui no próprio contexto, Jesus ele vai qualificar o tipo de julgamento que é errado e o tipo de julgamento que é certo. Como, por exemplo, uma vez o irmão perguntou, pastor, a Bíblia diz lá em Êxodo, não matarás, certo? Eu falei, certo. Isso aí se refere a pernilongo também? Eu entendi a dúvida. Porque tem um pernilongo, vem você, pá, mata. Barata, passou uma barata ao seu lado. Você mata. Mas e o não matarás, como que faz? Como que nós resolvemos uma questão dessa? É preciso apenas de um pouquinho de força de vontade. Dá uma estudadinha e vai ver realmente o que diz. Você vai ver que a melhor tradução ali é não assassinarás. No sentido, né, de matar outra pessoa. Mas ainda assim, se você for ler o contexto da Escritura, você vai ver que Deus manda matar. É isso que ele faz com os levitas. Matem os seus irmãos aí, porque eles adoraram o bezerro de ouro. Ele manda. Ele diz que em alguns casos, se nós matarmos alguém, não seremos culpados, como é o que diz Êxodo 22, 2. Se um ladrão à noite entrar na sua casa e você o ferir e ele morrer, você não será culpado do sangue dele. Ou seja, legítima defesa. O cara está pulando na sua casa à noite, você com a esposa, com o filho pequeno dentro de casa. Você vai fazer o quê? Não matarás. Nós precisamos ler um contexto maior. Às vezes é o contexto do capítulo, às vezes é o contexto do livro, e às vezes o contexto do testamento, ou até mesmo da Bíblia toda, para saber o que fala a respeito daquele assunto. Não podemos fazer doutrina com base em apenas uma passagem. Lembra aquela passagem lá de Samuel, onde diz que o amor de Jonatas para com Davi era maior que o amor de mulheres? Meu irmão, se você ler só esse versículo, o amor de Jonatas para com Davi era maior que o amor de mulheres, o que você pensa? Cara, era baitola esses dois aí, só pode. Bichona. Mas leia o contexto. Você vai ver que o problema de Davi não era que ele não gostava de mulher, era o contrário, ele gostava muito de mulher. Por que eu digo isso? Porque há igrejas que afirmam que o homossexualismo é correto com base neste versículo apenas. Neste versículo. Se você entender o contexto, você vai ver por que Davi diz isso a respeito de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Ele seria o próximo rei. O pai dele era rei. Quem reina depois do pai? É o filho.
Então Jonatas sabia. Não, Samuel escolheu Davi. Esta é a vontade de Deus. Então o que ele faz? Ele se abdica do trono e passa para Davi, porque ele sabe que aquilo era a vontade de Deus. Com base nisso, Davi diz: o amor de Jonatas para comigo é maior que o amor de mulheres. Por quê? Nenhuma das minhas mulheres faria o que ele fez. Consegue ver a importância de entender o contexto? De não ler apenas um versículo de forma isolada? E se eu e você formos sinceros, nós veremos que nós julgamos tudo que está ao nosso redor. Tudo. E não é errado. É correto? Por exemplo, por que você frequenta esta igreja e não a que tem no final da rua aqui, da nossa calçada? Você fez um julgamento. Por que você é cristão ao invés de católico? Por que você casou com o seu cônjuge? Por que você, marido, casou com a sua esposa ao invés de casar com a piriguete lá do seu bairro? Por que você, irmã, casou com o seu marido ao invés de casar com o Zé Droguinha lá da rua da sua casa? Porque você fez um julgamento, você analisou, você viu que isso aqui não tem caráter. Esse daqui não é bonito, mas pelo menos trabalhador. Vou nele. Nós fazemos juízo o tempo todo, isso está correto. Por que você escolheu sua profissão? Talvez por vocação, talvez porque era algo mais rentável, ou porque era a única coisa que tinha. Meu pai fazia isso, eu tenho que fazer também. É a única oportunidade que eu tenho. A vida é assim. Por quê? Você escolhe lanche ao invés de pizza, suco ao invés de refrigerante. Ora, o tempo todo estamos julgando. Até em relação, meu irmão, você vai ao centro da cidade comprar uma roupa. Se às vezes você foi atendido por um vendedor que é gente boa, você prefere ser atendido por ele da próxima vez. Porque tem uns que a cara da pessoa, pelo amor, desanima até a gente. Nós julgamos. O problema não é julgar essas coisas. Sabe qual é o grande problema dos cristãos hoje em dia? Fala mais em relação a nós. O problema não é julgar, porque todos fazem isso. O problema é quando alguém fala mal de algo que você gosta. Fala mal de algo que você tem o hábito de fazer. Quando alguém fala mal de um pecado que você pratica. Então, se alguém fala mal de um pecado que você pratica, na hora, o que você lembra? Não julgueis, oh Deus do céu. Quem é você para falar de mim? Este é o grande problema do ser humano, é uma hipocrisia absurda. Normalmente, o não julgueis fora de contexto, ele vem seguido de um pecado de estimação. Pessoas que vivem em pecado não gostam de ser confrontadas. Por isso dizem não julgueis. Ou vem seguido de uma discordância da sua opinião, porque, ora, quem é você para discordar de mim? Ou vem seguido de uma ignorância bíblica, que você só se baseia neste versículo e você não leu o contexto. Não julgueis hoje em dia, infelizmente, virou um foro privilegiado gospel, aonde quando alguém fala mal daquilo que você faz, você corre para o STF celestial. Não, ninguém pode me julgar, só Deus. Isso não dá medo em você? Só Deus me julga. Daí que você tinha que ter medo. Não podemos fazer do não julgueis um foro privilegiado, claro que não. O não julgueis de muito, na verdade, é sinônimo de deixe-me pecar em paz. É isso que eles querem dizer. Quando eles dizem não julgueis, eles estão dizendo, deixe eu aqui com o meu pecado fazendo o que eu quiser. E você não pode ter o entendimento seguinte, olha, eu não posso julgar, por quê? Porque eu vou ser julgado, isso é verdade? Claro que é, eu vou explicar o que significa. Mas você não pode pensar assim, olha, não importa o erro do outro. Eu não posso falar nada, porque quando for o meu erro, ninguém vai poder falar nada. Vai poder falar sim, pode ter certeza que vai. É este o contexto aqui. Você lembra, Jesus Cristo, certa feita, ele chega no templo, está lá as pessoas fazendo da casa de Deus comércio. E Jesus Cristo, na sua santa paciência, o que ele faz? Ai, meus amores, não façais da casa de papai casa de venda. É assim que ele faz? Diz a Escritura que ele pega um azorrague, um chicote, e pá, chicotado no meio da mesa, bicuda virando mesa. Você consegue imaginar Jesus assim? Rivotril vencido? Chegou turbinado. Hoje em dia, se Jesus Cristo fizesse isso no templo, sabe o que ele ouviria de muitos? Nossa, mestre, não julgueis, porque você não os ama em vez de fazer isso? Hipócrita, fascista, eletricista, não julgueis. Ouviria isso dos crentes hoje em dia, com certeza. Só que os cristãos não conseguem ver Jesus julgando os fariseus, não conseguem ver João Batista julgando Herodes. Herodes está lá no adultério com a mulher de seu irmão. O que João Batista faz? Não vou julgar Herodes não, né? Longe de mim.
Deus o julga. É isso que João Batista faz? Ele chega e diz, não te é lícito, rapaz, possuir a mulher do teu irmão. Perdeu a cabeça por conta de julgar, claro. Mas fez aquilo que era correto. Nós vemos na Bíblia o próprio Paulo, um apóstolo julgando o outro apóstolo. Pedro, certa vez, se fez repreensível, porque ele era um perto dos gentios e ele era outro perto dos judeus. E Paulo percebeu, mas calma aí, chegou esse pessoal que se mudou? Hã? E diz a Escritura que Paulo repreende-o face a face. Aí Jesus julga os fariseus, João Batista julga Herodes, Paulo julga Pedro, e você com mimimi, não julgueis. Não pode julgar ninguém. O que a Bíblia ensina aqui em Mateus capítulo 7 é a forma correta, o critério correto como eu e você devemos julgar. Isso é de suma importância para mim e para você. Eu quero passar apenas 2 princípios aqui esta manhã. Põe ali, por favor, o primeiro. Primeiro princípio. Quando não devemos julgar. Isso aqui é de suma importância. Quando eu e você não devemos julgar. Como eu falei, não há problema em ser crítico. O problema é quando somos super críticos. O problema é quando julgamos demais. Por exemplo, a Escritura vai dizer que eu e você não devemos dizer aquilo que é falso. Em Êxodo capítulo 23 vai dizer, não propagueis notícias falsas. E você pensando que fake news é novidade. Já está lá em Êxodo? Não diga aquilo que é falso, não fique propagando notícias falsas. Provérbios 18 vai dizer, não seja maldoso. E aqui tem alguns princípios claros na Escritura de quando nós não devemos julgar. Por exemplo, não devemos julgar quando não há provas. Se não há provas, você não pode fazer um juízo de valor, sendo que não há nada que confirme aquilo. Por exemplo, imagina o seguinte, chega algum irmão para mim e diz o seguinte, falei, pastor, viu uma irmã da sua igreja lá, chapando coco lá no bar. Falei, quem? A Cláudia do Louvor. Falei, Deus do céu. Ilustração, hein, irmãos? Daí tá lá, vem alguém e fala para mim, pastor, falaram que vira a Cláudia enchendo o caneco. Quem disse? A piriguete lá do bairro, que toda sexta está no bar bebendo. Óbvio que eu não vou acreditar. Óbvio que eu preciso procurar, pesquisar, ir a fundo. Eu não posso simplesmente pegar uma acusação que fizeram, é claro, contra qualquer pessoa da igreja. Por exemplo, a Escritura vai dizer assim, 1 Timóteo, põe ali, Vinícius. Não tem esse? 1 Timóteo capítulo 5 vai dizer assim, não aceite denúncia contra o presbítero. Aqui no caso o pastor, aquele que exerce uma função de liderança, mas isso serve para todos nós. Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente com depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, fulano veio e falou, vem lá a irmã bebendo. Quem? Só uma pessoa? Não acredito. Procure saber. É necessário que haja mais pessoas que confirmem aquilo ali e depois conversa com ela. Nós não podemos simplesmente julgar quando não há provas. Mas a Bíblia não apenas diz que nós não devemos julgar quando não há provas, nós também não devemos julgar pela aparência. Este é o grande problema da maioria dos cristãos. Eles julgam pela aparência. Como assim? Você sabe, nem sempre a circunstância exterior mostra aquilo que há dentro. Eu vi um vídeo uma vez de um mendigo, foi a uma concessionária, pensando, cara, chinelão, bermuda rasgada, tudo sujo, boné, fedido, com um saco preto de lixo nas costas. Ele foi lá, ele estava vendo uma caminhonete de 100 mil. Se você é o vendedor, o que você faz? Você, criatura do céu, você entrar na caminhonete para ver, vai feder a caminhonete. Esse é o julgamento errado, pela aparência. É aquele velho e bom adágio, né? Não se julga um livro pela capa. Não é que o atendente deu atenção para aquele rapaz, tratou da melhor maneira possível. Ele era um rico disfarçado. Ele abriu o saco preto, estava tudo em dinheiro, 100 mil para comprar a caminhonete. E depois ele disse, olha, eu só vou comprar porque você me tratou bem. Nós não devemos julgar pela aparência de forma alguma. De forma alguma. Porque uma coisa é a circunstância exterior, outra coisa é de fato o que aconteceu. Em João capítulo 9 nós vemos um outro exemplo de pessoas que julgam pela aparência. Chega um cego diante de Jesus Cristo, olha os fariseus espertos. Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? Ali no caso, ele em outra vida, né? Já é meio espírita, os discípulos de Jesus. Quem? Quem pecou? Ele ou os pais? Eles já estão fazendo um juízo de valor. Calma aí, alguém sofrendo só pode ser por conta de pecado. Não, e você lembra qual foi a resposta de Jesus? Ninguém. Nem ele, nem os pais dele. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse. Os amigos de Jó fazem a mesma coisa.
Jó está enfermo, Jó perde todo o seu dinheiro, Jó perde seus bens, ele perde sua saúde, perde os filhos. O problema dos amigos de Jó foi quando eles começaram a fazer teologia. Lembra quando eles disseram? Jó, tem pecado aí, rapaz, confessa. Consegue ver a associação de tribulação com pecado? Não é isso que nós às vezes fazemos constantemente? Fulano perdeu o emprego. Também há quanto tempo na igreja não dá o dízimo? Parece que é instantâneo o nosso juízo. Fulano passou por um problema, sofreu um acidente de moto. Também faz tempo que a gente fala para ir para a igreja, não vai. Dá nisto. Não devemos julgar pela aparência. Não devemos julgar a motivação do coração das pessoas. Este é um grande erro, meu irmão, que por vezes eu faço. E às vezes, na hora, eu tenho que parar, orar e falar, Senhor, me perdoa. E às vezes eu ouço pessoas fazendo também mesmo que seja sem perceber. Como assim não devemos julgar o coração da pessoa? Você não sabe a motivação que está no coração dela. Quando ela diz algo, você não pode simplesmente, sabia, puxa saco desse, eu conheço. O quê? O Wanderson desse jeitinho, toda vez oferece, pega água, pastor, e vai lá e troca, e traz água geladinha. Eu aposto que é pregar, é assim. Esse é um julgamento errado? Será que às vezes o coração dele não é pelo simples fato de ajudar mesmo? Esse tipo de julgamento, achar o que passa no coração da pessoa é altamente pecaminoso para nós. Tanto é que em 1 Samuel capítulo 16, quando chegam os filhos de Jessé, lembra? Samuel vem e ele vai ungir um filho de Jessé, rei. Então, 7 homens ficam ali perfilados, tudo brucutu, tudo grande, tudo homem de guerra, e chega Samuel com um olhinho para derramar sobre aquele que seria o rei de Israel. Samuel olha o primeiro e fala, cara, você é forte, hein? Sorrindo dá medo. Não, mas não é você. Vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o 7. E Samuel diz, acabou seus filhos? Lembra? Aí então um irmão diz assim, pai, tem o Davizinho que está lá nas ovelhas, esquecemos dele. Você imagina, o seu pai lembrar de você. Chama seus filhos aí, chama todos os irmãos, menos você. Aí então, eles mandam chamar Davi, e vem aquele menino franzindo, ruivo, bonitinho. Você sabe, né? Pessoa bonita não põe medo em ninguém. Davi, diz a Bíblia, ele era bonitinho. E então, quando chega Davi, Samuel diz, foi este que Deus escolheu. E no versículo 7 diz assim, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Você consegue ver por que nós não podemos julgar as motivações das pessoas? Porque Deus vê o coração. Nós temos que nos ater apenas aos fatos. Não é dizer, eu acho que aquele fulano lá, ele estava querendo algo em troca, hein? Eu acho. Você não tem que achar. O que você pode fazer é talvez perguntar. Fulano, aquilo que você fez, a motivação era para receber algo em troca ou você fez de coração? Se você está com dúvida, pergunte. É assim que devemos agir na casa de Deus em relação a qualquer coisa. Aí, neste contexto, entra o que Jesus diz aqui em Mateus 7. A régua que você usar para medir os outros, Deus vai usar para medir você. Você sabe, a Bíblia, o que ela condena de fato é o julgamento hipócrita. Exatamente este aqui o contexto de Mateus capítulo 7. A figura aqui é basicamente de um oftalmologista cego querendo fazer uma cirurgia de catarata em uma pessoa que tem um leve problema. O cara não enxerga, mas ele quer lá arrumar o olho do outro. E é isso que a Bíblia condena. Por exemplo, no versículo 3, vai dizer assim, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho próprio? Ou no teu próprio olho? Né? Por que vê tu ali o mínimo, o argueiro, no sentido de ver uma ferpa no olho do fulano lá? Você vê um mínimo de erro no outro, mas você não consegue ver que um poste de madeira cravado bem na sua vista. Só consegue ver o erro dos outros. Aquele que julga deve ficar preocupado com o seu julgamento, porque é dessa forma que ele vai ser julgado. Então podemos julgar sim. Preste atenção à forma que você julga os outros, porque é assim que você também será julgado. Ou seja, aqui é apenas uma ilustração do tipo, olha, você fica reparando o erro de todo mundo, e às vezes erros minúsculos, ciscos, e você não consegue ver o absurdo que você faz, essa trave que está diante de você. O que ele está dizendo é, o seu próprio julgamento vai condenar você. Neste sentido, nós devemos tomar cuidado. Não que não podemos julgar, mas tomar cuidado, é diferente.
Davi dá um outro exemplo maravilhoso do que é um julgamento hipócrita. Lembra, Davi, ele era rico, ele tinha várias posses e tinha várias mulheres. E então, diz a Bíblia que ele olha a mulher de Urias, que só tinha uma esposa, só uma. Ele vai adultera com aquela mulher. Aí engravida a mulher. E ele então diz, puxa, eu preciso dar um jeito de Urias vir dormir com ela, porque daí a culpa, eles vão pensar que o filho é dele, não meu. Então ele arquiteta aquele plano diabólico, o homem segundo o coração de Deus. Só que Urias não cai. Aí então chega Natã, profeta, homem de Deus, e vai contar uma parábola para Davi. Davi, meu senhor, eis que te digo. Imagina o seguinte, falando aqui com as minhas palavras para você entender mais fácil. Imagina o seguinte, rei. Um homem tem muitos gados, muitas ovelhas. E então ele quer fazer um churrasco para uns amigos. Só que em vez de ele pegar alguns de seus animais, de seu gado, de sua ovelha, ele vai no vizinho, que tem uma única ovelhinha, e pega aquela única ovelhinha e faz o churrasco dela. O que deve acontecer com tal homem, ó rei? Olha a resposta de Davi. Tal homem deve ser morto. Natã, homem de Deus, aponta o dedo e diz assim, tu és o homem. Você fez isso. Consegue ver a hipocrisia de Davi? Ele condena aquilo que ele mesmo faz. Esse é o tipo de julgamento que a Bíblia não aceita. Seria mais ou menos o seguinte, o que seria um julgamento hipócrita? Por exemplo, eu vim aqui e digo para vocês, irmãos, aí meu Deus, não ouve aquele Edir Macedo, que é capiroto. Aquela igreja só está preocupada em arrancar dinheiro do povo. Eles não pregam a palavra, eles só querem enriquecer. E vocês, amém, amém, né, irmãos? Amém, espero que seja amém. Amém, pastor, verdade. Então, domingo que vem faremos a fogueira santa. Oferte, mas oferte com gosto. Não vem com esse negocinho de R$100, R$200, não. Aquele seu carro, aquela sua moto, aquele seu caminhão. Eu falo para você que eu já vi eles falando. Aquela lata velha de 100 mil. Eu falei, Deus do céu, se lata velha de 100 mil, imagina o meu, hein? Traz aqui, Deus vai suprir. Você imagina, eu acabei de condenar algo e faço exatamente a mesma coisa. É mais ou menos o Lula chamar o Sérgio Moro de ladrão e corrupto. Sérgio Moro é ladrão, corrupto. Hipocrisia pura. Ou você consegue imaginar o casal Nardoni apresentando Criança Esperança? Não, né? Não dá. Suzane von Richthofen fazendo comercial de Dia dos Pais. O travesti Suzy levando currículo para trabalhar na creche. Hã? Esse é o tipo de hipocrisia que a Bíblia condena. Em Romanos 2, versículo 1 a 3, Paulo vai dizer assim: portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Essa é a hipocrisia. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Esse é o tipo de julgamento que eu e você não devemos fazer, o julgamento hipócrita. Mas, passando isso, tirando a trave do nosso olho, eu tenho um segundo princípio. Põe ali, por favor. Segundo princípio. Quando e como eu e você devemos julgar? Há uma forma correta. No versículo 3, quando ele diz, olha, você tem o argueiro, você quer ver o argueiro no olho do irmão, mas não percebe a trave que está no teu olho. Aqui Jesus não está de forma alguma dizendo que não deve haver uma autodisciplina e nem a disciplina mútua, né, entre os irmãos, de forma alguma. Você vai ver que, na verdade, ele estimula. O que Jesus condena aqui é o julgamento hipócrita. É isso que ele diz no verso 5. E ele começa com essa palavra, né? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro no olho de teu irmão. Percebe que Jesus ele não disse assim, não julgueis. Absolutamente, não faça nada disso. O que ele diz é, você não pode ser hipócrita. Mas, a partir do momento que você arrancou a trave do seu olho, agora você pode sim auxiliar o irmão que está com cisco, para ajudá-lo a sair do pecado dele. Se você não está sendo hipócrita, não há problema nenhum em julgar. Sabe por que
ele não condena o julgamento? Porque é exatamente isso que ele vai fazer. Olha que o versículo 6 o que diz. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando se vos dilacerem. Olha o que ele diz. Não dei aos cães o que é santo, e não dei pérolas aos porcos. Aqui, cão não é no sentido do pet bonitinho que você tem lá na sua casa, não. Aqui era no sentido de um animal imundo, impuro. E ele junta o cão e o porco e diz assim, olha, não jogue pérola aos porcos. Como você vai saber que... Jesus. Como você vai saber se é porco ou se é cão, se você não exercer julgamento? Não há outra forma. E é exatamente isso que ele está fazendo. Ou seja, passando Mateus, capítulo 7, versículo 1, a vida depois de Mateus 7:1. Eu e você devemos continuar lendo. Não é assim que você faz? Meu irmão, a Bíblia, ela não só é categórica dizendo que eu e você devemos julgar, mas em alguns momentos, se você não julgar, você vai estar pecando. Você deve julgar da maneira correta. É mais ou menos o seguinte. Imagine que você venda qualquer coisa, sei lá, Natura, Avon é melhor, né? Avon dá dinheiro. Dona Marisa que o diga, 9 milhões. Mas imagine que você lá, você venda as coisas. Por exemplo, que a irmã Jaqueline, ela tem lá, Pietras Elegância, ó o merchan, hein? Compra que é boa, aliança de lá. Patrocínio, ó, estou devolvendo. Imagina o seguinte, a Jaqueline, ela tem as vendas que ela faz lá, de bijuteria, folhado e essas coisas. E ela mora num conjunto de blocos, de apartamentos. Daí chega uma pessoa lá, todo mundo fala mal dela. Essa aqui não paga ninguém. Paga, na pior das hipóteses, a primeira prestação e depois nunca mais aparece. Todas as pessoas que venderam para ela, de fato, não receberam. Daí essa pessoa vem e diz, Jaqueline, eu queria comprar aí R$200 de folhado, tem como? Se a Jaqueline é aqueles crentes tapados, o que ela vai pensar? Não julgueis, eu não posso julgar, não posso. Vou vender, vai perder. Vai perder com certeza. Há horas que nós somos obrigados a julgar. Você avalia alguém que compra com você? Agora você vai achar ruim. Se a Casas Bahia, vai lá pesquisar o seu nome no Serasa. Ou quando você chega lá, eu queria tirar aqui um guarda-roupa e tal. Daí o cara tá lá, né? Tudo bem, só vou dar uma consultada no Serasa. Ei, vendedor, não julgueis, hein? Não acredita em mim, não? É assim que você faz? Não tem como, é necessário. Biblicamente, nós vemos algumas situações onde nós somos ordenados a julgar. E que se não fizermos, estaremos pecando. Por exemplo, em 1 Timóteo, em 1 Tessalonicenses 5:20, Paulo diz que nós temos que julgar a doutrina que nos é pregada. Isso aqui que eu estou falando para vocês. Ó. Não aceita como cordeiro manso. Vá para a Escritura. Analisa se o que de fato, aquilo que eu estou falando, está dentro do contexto. Analisa. Paulo vai dizer assim, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e conservai o que é bom. O quê? Examinai tudo e conservai aquilo que é bom. Você deve examinar aquilo que você ouve. Você deve examinar aquilo que o seu pastor diz, aquilo que o seu professor, em sua maioria esquerdista, diz. Analise, pense. Você deve julgar. Olha o exemplo que Paulo dá. Tem ali, 1 João? O apóstolo João ele diz assim, 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ou seja, você vai num culto lá, muito louco, gira no manto lá, e de repente vê a pessoa dando rodopiada lá e põe a mão na sua cabeça. Eis que te digo, aleluia. Deus está te preparando uma varoa. Uma vez fala que o irmão disse isso. O cara chegou para Deus, está te preparando uma varoa. Ele pegou, e o que eu faço? O que é que eu tenho? Mato, meu Deus. Essa é a alternativa. Não deis crédito a qualquer espírito. Julgue. Segundo aquilo que você acha? Não, segundo aquilo que a Escritura diz. Avalie absolutamente tudo. Em 1 Coríntios, Paulo diz que nós devemos julgar as profecias. Profecias, né, não é previsão do futuro. Ser profeta, o que nós acreditamos é quando o pastor ele lê a Escritura, interpreta a Escritura de forma correta e aplica a congregação de forma correta. Ali está profetizando, falando da parte de Deus. O que nós devemos fazer diante de uma situação dessa? Analisar. Olha o que ele diz. Sendo profetas, falem 2 ou 3,
e os demais julguem. Vá lá para casa. Pega aqui Mateus 7:1, dá uma lida de novo. Confere que os comentaristas ao redor do mundo, o que anos de interpretação da Escritura, que a história da igreja diz a respeito desse texto, ou será que o pastor Rafael é o único iluminado que acabou de inventar isso aqui? Desceu fresquinho a iluminação. Analise, procure. Em 1 Coríntios 5:12, Paulo vai dizer assim: aqueles que vivem em pecado impenitente, repreenda-os. Ou seja, a pessoa vive no pecado. É necessário que a igreja chegue e diga: olha, vocês precisam mudar, precisam mudar, precisam mudar. Ainda que a pessoa caia várias vezes, mas se ela está disposta a mudar, é claro, sempre estaremos dando a mão. Mas é necessário que haja um julgamento. Em Mateus 7,15, dentro do mesmo contexto. Olha o que diz, Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, né? Tome cuidado, tenha cautela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Que coisa! Cuidado, porque tem muitos se passando por verdadeiros, sendo que no fundo são falsos. Tome cuidado. São apenas lobos em pele de ovelha. É o que diz a Escritura. E julgar é exatamente isso, é exercer juízo. Em Lucas 12 vai dizer assim: e por que não julgais também vós mesmos o que é justo? Olha a ordenação de Jesus. Julgue aquilo que é justo. Separe o certo do errado. Não aceite essas narrativas da mídia, da Globo, do Fantástico, tentando vitimizar um criminoso, pedófilo, assassino, em detrimento da verdadeira vítima, que era quem? Que era o menininho de 9 anos. Julgue vós mesmos aquilo que é justo. E Paulo ainda vai além, sabe o que ele diz? Em 1 Coríntios 10:15, ele diz assim: julgais vós mesmos o que eu digo. Eu, apóstolo Paulo, você consegue imaginar? Não sou eu que estou dizendo aqui, julga o que eu estou falando. É o apóstolo Paulo dizendo: vocês que estão me ouvindo, vocês que estão lendo a minha carta, julgue aquilo que eu falo. Paulo não tinha medo. Ele ainda elogia os crentes de Bereia. Por quê? Ele diz assim: os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Sabe por quê? Porque, me ouvindo, examinavam as Escrituras todos os dias para ver se de fato assim acontecia. Paulo elogia uma igreja porque elas ouviam o apóstolo, depois ia lá: calma aí, deixa eu ver o que Paulo disse, né? Verdade mesmo? Calma aí, será que Paulo não está viajando? Hoje em dia não é isso que nós vemos. Hoje em dia, quando você chega e questiona o ungido, né? O ungido de Deus, o pastor, se ele não citar para você, de bate pronto não julgueis, ainda vai está duvidando do ungido de Deus? Hã? Não pode? Não, só estou perguntando. Apocalipse 2:2. João escreve assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Lembrando, está escrevendo a uma igreja. E aqui o elogio é para a igreja. E olha o elogio de Jesus para a igreja. Não é: ah, vocês cantavam bonito demais, gente, eu nunca vi. Aquele pessoal do louvor é fera. O povo nunca atrasava naquela igreja. Não é esse o elogio. Olha o elogio. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Não suporto mal. E que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. O quê? Puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. Porque naquela época já havia o surgimento de falsos apóstolos. Hoje em dia você sabe. Tem uma regra infalível para você saber se um apóstolo é verdadeiro ou não. Qual é essa regra? Vê se ele está respirando. Respirou, é falso. Não existe mais. Todo o que se intitula apóstolo não é apóstolo segundo a Escritura. É o que diz a palavra de Deus. Portanto, não receba, meu irmão e minha irmã, tudo como um cordeiro manso. Faça juízo de tudo. Pastor, crentes, irmãos como nós, pessoas que não gostam de ser colocados à prova, é porque tem algum problema. Se você não gosta de ser colocado à prova, talvez alguma coisa você esteja escondendo. Alguma coisa. Essa frase, não toqueis no ungido do Senhor, infelizmente tem sido um salvo-conduto para bandido. Pastores são picaretas, sem vergonhas, e quando é questionado a respeito de algo, igual o irmão veio à nossa igreja, eu fui visitá-lo,
Ele disse, pastor, eu só tinha uma dúvida, porque, se eu não me engano, ele foi ao banheiro no final do culto e viu os irmãos contando o dízimo e a oferta ali, os irmãos contando, calculadora, anotando, assinando o papel, e eu não estava nem perto. Ele disse, pastor, mas calma aí, quem conta aqui o dinheiro? Eu falei, os irmãos. E temos um tesoureiro. As nossas contas são públicas. Ah, porque lá da onde eu congrego, só o pastor sabe quando a igreja arrecada. Nem os obreiros que estão lado a lado com ele, eu perguntei para eles, a gente tem nem ideia. Olha o absurdo, uma vez, uma irmã me dizia que na igreja dela, passava o pessoal com aquele cestinho, sabe? Arrecadando dízimo e oferta. Arrecadava, dava para a mulher do pastor, ela ia, colocava no porta-malas do carro e ia embora. Aí como assim, meu Deus? E não aceita ser questionado. Olha, qual a arrecadação da igreja? Como que está? Como que é feito? O salário, o aluguel. Oh, está duvidando do ungido. Percebe que essa frase acaba virando um salvo-conduto para bandido? Eu vi uma vez um pastor muito conhecido e eu ouvi dizendo assim, isso eu ouvi. Se o pastor da sua igreja é ladrão, é pilantra. Eu falei, né, tomara que ele diz, vai à delegacia aí, faz boletim. Não, se o seu pastor é ladrão, é pilantra, você não pode falar nada, saia da igreja e procure outra melhor. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, não, deixe ele continuar pecando em paz, deixe ele continuar roubando, sendo que não é isso que a Escritura diz que devemos fazer. E olha o argumento ridículo que ele usou, porque eu já vi pessoas morrerem ao se levantarem contra esses homens. Ainda terroriza o povo ainda, né? Ai de você se falar alguma coisa, vai morrer. É claro que você vai morrer, meu irmão. Um de outro, todos nós vamos. Quem é você para falar mal dos outros? Eu respondo, e quem é você para acobertar o pecado dos outros? Há casos que merecem não apenas ser questionado, é claro, até eu mesmo, você pode questionar aquilo que você quiser. Sempre, claro, dentro do respeito. Sempre dentro do respeito. Eu, às vezes, tenho dúvida a respeito de algum assunto, a respeito de algumas atitudes dos meus pastores, eu pergunto. Mas eu pergunto de que jeito? No maior respeito possível. Não há problema. Não ficaremos ofendidos de forma alguma. Paul Washer, ele vai dizer assim, quando as pessoas dizem, não julguem para não ser julgado, eu respondo, não distorçam as escrituras para não se igualarem ao diabo. Essa é a maior resposta. Quando você ouvir, não julgue para não ser julgado, então fala para ela, olha, não distorça as escrituras, senão você vai ficar igualzinho ao diabo. Porque se eu e você, meu irmão, não julgarmos as coisas, a probabilidade de sermos enganados é muito grande. Eu falo para você, irmãos aqui da nossa igreja, já falaram para mim que foram enganados em relação a dinheiro. Da igreja que eu vim lá falava, não, primeiro é para Deus, se você não tem, faz empréstimo. E aí, irmão, de fazer empréstimo para levar dinheiro para ofertar na igreja, porque era o Isaac, sacrifica o Isaac. E a pessoa às vezes deixava de pagar a conta, fazia empréstimo, simplesmente porque a maldita campanha lá que diz que se você quebrar um elo, você vai ficar quebrado. Consegue ver? Paulo, em 1 Coríntios, já estou encerrando, põe ali, por favor, Vinícius, 1 Coríntios 5:11. 1 Coríntios 5:11, Paulo vai dizer assim, aqui lembrando, qual que é o contexto? É onde um rapaz estava tendo um caso com a madrasta, pelo menos é isso que a maioria dos teólogos concordam, apesar que alguns talvez dizem assim, será que Paulo não está usando um eufemismo, porque o cara estava tendo uma relação com a própria mãe? Não se sabe, mas que seja madrasta, né? Melhor, menos pior, melhor dizendo. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que se dizendo irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais. Pois com que direito haveis de julgar os de fora? Não julgais vós mesmos os de dentro? Mas calma aí, o cara está sendo com a madrasta dentro da igreja, mas tem um homem de Deus, para em nome de Jesus ir e confrontá-lo, dizendo, arrependa-se do seu pecado, isso aqui é errado. Se vocês não conseguem julgar nem os de dentro, e a Bíblia diz que um dia nós julgaremos os anjos. Ou seja, façamos um juízo correto. Em Mateus capítulo 18 vai dizer assim, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. O irmão fez algo errado, não sai falando para todo mundo, não, fala com ele. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. Se não te ouvir, leva-o à igreja. Você confrontou, ele não mudou. Você chamou testemunha, ele não mudou. Você levou à igreja, né, ao presbitério, à diretoria, ele não mudou. Sabe o que a Escritura diz?
julgai-o como gentil e publicano. Ou seja, considere-o como gentil e publicano. A igreja, sim, tem esse poder de separar essas coisas. Olha, você não vai se arrepender, em hipótese alguma, você vai continuar no erro assumidamente, então você não faz mais parte dessa igreja. E a Bíblia diz que ele não faz mais parte, não é só da igreja, é do reino dos céus. É isso que a Escritura vai dizer para mim e para você. Agora, esse papinho, só Deus pode me julgar. Meu irmão, isso aí, infelizmente, não cola. Nós, pastores, nós temos o dever moral, bíblico, de combater os falsos profetas. Na verdade, você deve louvar a Deus por uma igreja que de fato assim o faz. Porque é só dessa maneira que você vai aprender a discernir o que é verdadeiro daquilo que é falso. É claro, né, para encerrar, temos que tomar muito cuidado em relação ao quê? Pecados pessoais que talvez alguém cometa contra você não devem ser jogados aos quatro ventos. O fulano às vezes errou, é o marido. Triste às vezes quando o marido trai a esposa trai o marido. Ou fulano fez algo errado, caiu em pecado. Esses pecados não devem ser jogados aos quatro ventos. Não deve haver o absurdo, como eu já vi várias vezes, das pessoas irem confessarem o pecado para o pastor. E o pastor chega na hora de pregar, o que ele faz? Ele dá a ilustração do pecado do irmão, citando o nome. Porque tem gente aqui. Olha que absurdo. Isso é um absurdo. Não devemos expor dessa forma. Eu falo para você, muitos padres têm mais ética que pastores. Aquilo que eles ouvem no confessionário fica ali. Agora não, tem pastores que ouvem e a pregação dele é com base no erro dos outros. Isso é ridículo, é condenável segundo as Escrituras. Não devemos expor o pecado dos outros dessa forma. Não devemos expor o pecado dos outros na internet. A pessoa errou com você. O que você faz? Hashtag fui traído. Você põe na internet, meu Deus. Você sabe, nas redes sociais nós temos alguns seguidores. Alguns seguem só para criticar. Mas segue, né? O que importa é isso daí. E tem uma pessoa que segue demais, não vou falar nome, só estou falando porque colocou público, eu estou colocando em público. Eu estou vendo lá a frase da bendita lá. Deus está vendo você não pagar o meu aluguel e fazendo inscrição na academia. Que é uma coisa pior do que essas indiretas na internet, meu irmão? No status. Deus está vendo você não pagar o meu aluguel e fazer inscrição na academia. Puxa, custava até falar para a pessoa, meu Deus. Esse é o tipo de coisa que é totalmente errado. Pastor, mas o senhor fala que não pode condenar em público. Eu já vi o senhor condenando um monte de vezes as pessoas aí. Pecados cometidos em público devem ser tratados em público. Por exemplo, quando eu falo de alguma pessoa da grande mídia, um grande pastor, algum grande erro cometido por alguém que tem uma certa fama, eu não estou sendo hipócrita. Porque como o erro ele foi global ou nacional, que seja, eu estou apenas expondo da forma correta. Aí não é errado. Agora, só algumas dicas de como eu e você, de fato, podemos julgar melhor. Primeiro, devemos ter cautela. Olha o que Paulo disse, não julgueis nada fora do tempo. Tem suspeita que o fulano lá fez tal coisa. Você já toma aquilo como certo e verdadeiro. Você não sabe o que fulano fez, mas calma aí, gente, nem foi julgar. Nem a justiça o julgou. Olha o absurdo. Eu acho que foi ontem ou anteontem. Ontem. Morreu aquele Gustavo Bebiano, que foi ex-ministro do Bolsonaro. E é impressionante como as pessoas fazem palanque até em cima de defunto. Isso é uma atitude canalha, abjeta. Eu estou vendo lá o fulano, canhoto, claro, de esquerda, dizendo que é melhor investigar essa morte aí, hein? Não sei não, ele sabia muita coisa do Bolsonaro. Eu falei, criatura, filho de diabo. Não falei isso, filho de diabo, né? Só pensei. Criatura, para de fazer palanque em cima de velório dos outros. O cara teve um infarto fulminante, caiu, bateu a cabeça em algum lugar lá, e até o médico legista falou, é compatível, um infarto fulminante, de repente, com esse tombo aqui, com o que a gente viu na situação lá. E você consegue ver a mente do cara? Não sei não. O que o Bolsonaro fez, meu Deus do céu? Ele apertou um botãozinho para dar infarto no cara? Esse é o tipo de julgamento que eu e você não devemos fazer jamais. E ele ainda colocou para mim uma matéria dizendo de como causar infarto nos outros. Eu falei, puxa, mas tem que ser muito maldoso, meu Deus, para fazer algo tão abjeto como isso. Portanto, tenha cautela. Vá às fontes. Fake news hoje em dia, infelizmente, é o que nós vemos à torta e à direita. Jesus ensina que não seja hipócrita. Ou seja, olha
por seus pecados primeiro, meu irmão, antes de sair falando todo mundo. Se preocupe com o seu pecado. Assim que você se preocupou com o seu, não tem problema. Você querer ajudar o outro. E às vezes nós ajudamos outros falando do erro de alguém, claro. Como era o que Jesus dizia dos falsos profetas. Víboras, cães, não sigam. Ou seja, ele mostrava o erro de alguém. Para quê? Para que eu e você fôssemos livres daquele erro. Não seja carrasco. Como assim, pastor? Você sabe que às vezes nós julgamos de forma pesada demais aquilo que não tem tanto peso. Isso é terrível. Por exemplo, os irmãos sabem o que nós queremos a respeito das línguas estranhas. É fácil, ali em Atos 2. Idiomas. Está claro. A história da igreja é esta interpretação. Até que em 1906, na Rua Azusa, de repente surgiu os pentecostais, é essa língua que eles acreditam aí, né? Eu não posso dizer assim, olha, essas pessoas com essas línguas aí, são filhas do diabo capiroto encarnado nelas. Isso é um julgamento pesado demais. O que você temos que fazer é, será que não é só uma interpretação errada a respeito daquele assunto? Tome cuidado para não julgar coisas que são leves de forma muito pesada. Saiba quando ser severo. Jesus nos ensina isso. Ele chama as pessoas de filho do diabo, raça de víbora, sepulcro caiado. Mas em nenhum momento nós vimos na Escritura espaço para ira pessoal. O recalque, sabe o famoso recalque? Ah, falou de mim, agora é minha hora de arrebentar. Não, não há espaço para ira pessoal. Não é essa história de ódio do bem. Sejamos duros quando temos que ser, mas não meninos em sabedoria. Esqueça essa questão de lacração, porque hoje em dia a moda é lacrar, né? É meter aquela frase, lacrou agora. Se esse é o seu objetivo, só dar uma lacrada, meu irmão, está errado. Não faça isso. Denuncie sim, seja maduro, mas sem ficar fazendo chacota, de forma alguma. Julgue com justiça, é o que Jesus vai ensinar aqui no versículo 24 de Mateus. Tome cuidado para não criticar apenas por amor à crítica. Tem pessoas que parecem que têm carência de atenção, e uma forma de chamar a atenção para si é sair criticando todo mundo. Né? Para encerrar, você sabe que teve o caso do Suzy, essa semana, e eu de praxe escrevi lá, né? Xingaram de montão, mas não tem problema, xingar não dói. Meu argumento foi o seguinte: é impressionante como as pessoas aceitam uma narrativa vitimista e não procuram saber de fato o que aconteceu. E a minha maior tristeza era ver pessoas que professam o cristianismo dizendo: não julgueis diante de um pedófilo que abusou de uma criança de 9 anos, estrangulou até a morte, deixou o corpo apodrecendo por 2 dias. Pastor, mas tem chance para ela? Óbvio que tem. Mas aquele abraço do Drauzio foi evangelismo. Ele é ateu, meu irmão. Foi evangelizar quem? Ninguém. Nenhuma hora você vê o evangelho sendo pregado ali, agora fala que ele foi evangelizar o amor. O amor é falar a verdade. É dizer, olha, seu Rafael é o nome. Isso que é o pior. Arrependa-se do seu pecado. O que você fez foi terrível. E foi isso que eu argumentei. Terrível. Mas é claro que ainda há chance para você. Se em Cristo Jesus se arrepender dos seus pecados, pode ter certeza, o Senhor vai salvar. Por que as pessoas diziam, mas o ladrão na cruz fez mal a vida inteira e Jesus perdoou? E o Senhor julgando. Jesus perdoou aquele ladrão? Óbvio que perdoou. Ele tirou aquele ladrão da cruz? Não. Pagou por isso. É assim que funciona na sociedade. Uma coisa é o Senhor Jesus Cristo, mediante o seu sangue, perdoar a nossa dívida para com o Pai Celestial. Isso não importa o crime que nós fizemos, há perdão para nós. Mas ainda há uma dívida para nós diante da sociedade. E é claro, né? Por conta disso, às vezes eu expus o texto, e as pessoas que pensavam o contrário, não todas, algumas foram de forma muito respeitosa, inclusive um parente meu que não mora nem no Brasil, de forma muito respeitosa. Mas a maioria das pessoas, elas viam o meu argumento e usavam o argumento ad hominem. Qual é esse argumento? É aquele argumento que, já que eu não consigo desconstruir o argumento, eu vou desconstruir o argumentador. Eu escrevi, daí de repente está lá. Eu coloco lá, né? Drauzio Varela, canalha. Aquela atitude foi canalha, foi abjeta aquilo que ele fez. Porque a vítima era a mãe do menininho. Isso que eu escrevi. O que escreveram para mim foi o seguinte: não julgueis, pastor, idiota, besta, ignorante.
E por aí vai. Você percebe que não combateu o argumento? Aquela atitude errada ali? Então eu e você devemos aprender a julgar da forma correta, que é nos ater ao fato. Julgar sabendo que nós também seremos julgados. Não distorcer as Escrituras. E de forma alguma, como cristãos maduros, devemos nos apoiar no não julgueis, seja para continuar com os nossos pecados ou para não aceitar críticas. Devemos ser maduros o suficiente para julgar de forma correta e aceitar também quando somos julgados. Que o não julgueis não seja para nós sinônimo de deixem pecar em paz, mas que sejamos maduros e tenhamos sabedoria o suficiente para julgar todas as coisas como ordena a Escritura, mas de forma correta, segundo a justiça do nosso Senhor. Amém, meus irmãos?